acertou com o Vasco da Gama em pleno Natal. O Vasco da Gama acertando a contratação de um zagueiro que chega para disputar a vaga de titular no Gigante da Colina. A gente vai falar muito aqui sobre contratações do Gigante e, claro, a gente vai falar muito sobre a expectativa do Vasco da Gama com relação ao ano de 2026, situações diferentes à proposta orçamentária do Gigante da Colina. Vamos falar aqui sobre saída de jogadores e a situação de renovação de contrato. Tem coisas muito boas e pertinentes para poder passar para vocês nesta tarde aí que verdadeiramente antecede o Natal. Perfeito? Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever e para você vir a fazer parte da nossa família. Me dê esse presente de Natal, você que está chegando aqui pela primeira vez, e se inscreva no nosso canal. Pessoal, o ano de 2026 cercado aí de muita expectativa, principalmente pela situação envolvendo a situação da proposta orçamentária aí do Gigante da Colina. Ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama e, meus amigos, a gente tomou conhecimento aí que a proposta orçamentária do Vasco da Gama para o ano de 2026 vai ser algo em torno de 500 milhões de reais. Está longe de ser verdadeiramente, né, o maior orçamento do Brasil, mas vai ser um orçamento o qual será o maior da história do clube e que vai proporcionar o Gigante da Colina a fazer contratações, arcar com pagamentos de salários, né? E estender algumas renovações de contrato aí que estão pendentes, certo? E a situação é a seguinte: a gente tem uma barca aí preparada para deixar o Vasco da Gama. O Vasco vai precisar aliviar essa folha salarial para poder fazer contratações. E o Jean David puxou essa barca, né? O Jean David que se despediu ontem do Vasco da Gama, uma rescisão de contrato. Hoje a gente tomou conhecimento aí que vários clubes do Brasil querem contar com o futebol do Paulinho e com o futebol do Vegete, né? O Paulinho que chegou no Vasco da Gama em 2023, ali no final, juntamente com o Vegete. Os dois jogadores começaram muito bem no Vasco, mas foram descartados aí pelo Fernando Diniz, que está confirmadíssimo aí e tem tudo para ser o treinador com maior longevidade aí na Vasco SAF, né? A diretoria do Vasco teria optado aí pela permanência do Fernando Diniz para a temporada aí de 2026. Perfeito? Então, esses dois jogadores aí deixando o Vasco. Pessoal, eu tive uma informação agora, por volta das 3 horas da tarde, que a situação do jogador Puma Rodrigues, tá? Só está faltando assinar o contrato. O Puma, ele recebeu uma proposta muito boa aí do futebol do Rio Grande do Sul, do Inter. Ele nem quis ouvir a proposta em respeito ao Vasco, porque ele já está apalavrado com o Gigante da Colina. Então, verdadeiramente, o jogador assina, estende o vínculo com o Vasco da Gama, o Puma Rodrigues. Assim como o Vasco já tem como certa a manutenção do zagueiro Carlos Cuesta, certo? E do atacante
Anglês Gomes, ambos colombianos aí que chegam aí para poder continuarem brilhando aí no Gigante da Colina. Dois jogadores que foram muito importantes nessa reta final de campeonato brasileiro. Mas falando aqui agora sobre a questão de reforço, né? Questão que todo mundo quer saber. O Vasco da Gama tem 3 reforços aí sacramentados, tá? O Admar, ele não perdeu tempo, tá de parabéns, não deixou aí para 2026. Não, não dá mais para ficar se lamentando pela perca da Copa do Brasil. A gente sentiu, mas a vida tem que continuar, porque dia 14 começa o Campeonato Carioca, dia 28 começa o Campeonato Brasileiro de janeiro, e o Vasco tem que encontrar forças para poder seguir, tá? Então deixa eu passar algumas situações aqui para vocês, tá? A situação do jogador Sanabria, tá? Eu tenho falado isso aqui. Hoje eu fui atrás aí para poder saber em que pé que estava essa situação. O jogador realmente ele está apalavrado com o Gigante da Colina. Um contrato aí de 2 anos, o jogador acerta até 2027 com o Gigante da Colina, e o jogador chegaria para disputar a vaga de titular aí com o Puma Rodrigues na lateral direita. Perdão, na lateral, perdão, com o Piton, ele é lateral esquerdo. E o seguinte, é um jogador ali que tem tudo para assumir a titularidade do Vasco da Gama no próximo ano. A gente passa aqui também a situação do jogador Juan Rojas, jogador lá do Monte Rei, realmente vai ser atleta do Vasco da Gama. O Monte Rei teria aceitado a proposta do jogador. E outra situação, o jogador que estava emprestado ao Necaxa tem muito vigor físico, é um jogador muito habilidoso, né? Acertando aí com o Vasco da Gama também. E a grande notícia da par da tarde, tá? Foi publicado aí de forma errada 1.400.000 euros. Não é 1.800.000. O Vasco fechou a contratação aí do Alan Saldívar, do zagueiro uruguaio, com o Vasco da Gama. O zagueiro estava demonstrando insatisfação lá no Colo-Colo, e o Vasco acerta a contratação desse zagueiro, tá? Vem com um salário muito baixo, né? Para ser atleta aí do Cruz Maltino no próximo ano. Então o jogador está fechado, né? O anúncio aí vai acontecer ainda essa semana desse atleta, que já é esperado aqui em janeiro para verdadeiramente iniciar a pré-temporada com o Gigante da Colina. Perfeito? Então é isso aí, meus amigos. Agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.